Olá e bem-vindos a Londres. Vou conversar com Jeremy Stretch, da CIBC, sobre petróleo. O que será que a OPEP vai fazer em relação aos produtores de xisto? Há muitas dinâmicas envolvidas nessa próxima reunião da OPEP. Eu tentei fazer com que as pessoas dissessem que a OPEP poderá ser agressiva nessa reunião, e eles irão realmente atacar os produtores de xisto e também colocar pressão na Rússia. Você acha que há alguma chance de um aumento da produção pela OPEP? Eu acho que é pouco provável. Eu não diria que isso não vai acontecer, mas eu acho que é relativamente improvável. Alguns suspeitam que eles irão manter a produção como eles fizeram em novembro. Há outras dinâmicas subjacentes a serem consideradas em relação ao cenário mais amplo de oferta, por causa das negociações sobre tecnologia nuclear com o Irã, que parecem estar chegando a uma conclusão. E poderemos ver o petróleo do Irã de volta ao mercado em maiores quantidades em breve. Eu suspeitaria que isso irá provavelmente manter a inércia como está, obviamente com a ressalva de que talvez a OPEP possa aumentar sua produção mais para frente para manter a pressão sobre alguns desses produtores externos. E a OPEP disse que a única forma do xisto passar por dificuldades seria a manutenção de preços baixos no longo prazo. Isso é uma indicação de que a OPEP está aprendendo a conviver com o xisto? Ou você acha que eles irão fazer alguma coisa para tentar manter os preços baixos? Eu acho que veremos provavelmente algum nível de coexistência. Claramente, as dinâmicas do mercado mudaram substancialmente nos últimos anos. E os produtores que tinham um ambiente de mercado relativamente claro pelos últimos 30 anos estão começando agora a observar uma dinâmica de mercado um pouco diferente. E eu acho que há espaço para a coexistência. É claro, isso depende da demanda global continuar relativamente robusta, e para isso nós precisamos que a economia mundial continue a crescer. Essa é a outra dinâmica subjacente que é integrante do processo. Os dados do Canadá não estão particularmente fortes no momento. Obviamente, isso é fortemente ligado aos preços de energia. Há alguma coisa que o Canadá possa fazer, especialmente o Banco do Canadá? Veremos alguma ação de estímulo à economia? Nós já vimos a queda dos preços do petróleo causar um impacto significativo na economia canadense, principalmente através do cancelamento do investimento de capital nas principais regiões produtoras de petróleo. Isso tem um efeito dominó nos empregos, receitas fiscais e royalties subjacentes. Claramente, esse foi o catalisador para o Banco do Canadá fazer o corte no início do ano para dar mais segurança. O banco descontou uma desaceleração muito acentuada no começo desse ano, mas eles estão esperando que o setor não energético se recupere para compensar a fraqueza do setor de energia ao longo desse ano. Eu acho que o banco estará muito atento a qualquer performance mais baixa, comparada a seus planos. E eu acho que isso irá fazer com que eles considerem mais medidas de segurança em relação à política monetária, por exemplo. Por exemplo, cortar as taxas. A sexta-feira será muito interessante. Nós teremos a Grécia, teremos as folhas de pagamento não agrícola e a OPEP. Quando nós ligarmos o computador na segunda-feira de manhã, qual será o assunto principal nos mercados de câmbio? Se nós presumirmos que a reunião da OPEP não trará mudanças, eu acho que iremos voltar a observar as dinâmicas subjacentes do lado americano da equação, porque, é claro, as NFPs são essenciais para as expectativas sobre quando e se o Fed irá fazer o aperto nesse ano. Eu acho que se os dados das folhas de pagamento forem razoáveis, na região dos 200 mil, 225 mil, mas também mostrarem sinais de crescimento nos salários, eu acho que isso irá apoiar o dólar americano. Em relação à Grécia, alguns suspeitam que na manhã de segunda-feira, mesmo se os gregos conseguirem os fundos para pagar o FMI no dia 5, eu acho que nós provavelmente ainda estaremos discutindo a resolução da dívida. O que tende a continuar não deve chegar a uma conclusão absoluta. Eu gostaria de terminar falando sobre a economia americana, porque os dados das NFPs parecem ser especialmente importantes, porque tivemos uma grande revisão para baixo do PIB americano. Os economistas estão dizendo que está tudo bem com a economia americana, que isso não é tão mal. O que você acha? Nós tivemos muitas correntes contrárias no primeiro trimestre e nas primeiras 6 semanas do segundo trimestre. Nós não vimos necessariamente uma recuperação do consumo, pelo menos antes da divulgação. Nós não vimos necessariamente uma recuperação do consumo, pelo menos antes da divulgação dos dados de vendas de automóveis. Nós não vimos a recuperação do consumo que havíamos previsto, particularmente em relação aos benefícios que os consumidores estão tendo com os preços mais baixos de petróleo. Com as vendas
vendas de automóveis em uma base anual, em níveis altos não vistos em 10 anos, eu acho que isso é compatível com uma recuperação duradoura da economia durante o segundo e o terceiro trimestres. Isso vai provar que ela foi transitória e veremos evidências o suficiente nos próximos meses, que farão com que o Fed considere um aperto em setembro. A conversa com Jeremy é sempre muito boa. Fiquem ligados para mais entrevistas e análises. Até mais!